Boa noite. Hoje morreu o usurpador do poder do Vaticano, o usurpador da Igreja Católica Apostólica Romana, que a transformou em Igreja Bergogliana. Profecias do Fim do Mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de santos, santas, beatos, veneráveis e papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, em tiragem limitada. Adquira logo o seu. Boa noite. Hoje morreu o usurpador do poder do Vaticano, o usurpador da Igreja Católica Apostólica Romana, que a transformou em Igreja Bergogliana. Meus irmãos e minhas irmãs, dizendo assim, parece que Jorge Mário Bergoglio era um homem todo-poderoso, um novo Arius, alguém aí que engenhosamente conseguiu colocar bispos ao lado dele, foi cooptando pessoas poderosas do mundo e também aí bispos e cardeais, e finalmente então tomou o poder, tirando o Papa Bento XVI do poder. A gente sabe que a renúncia do Papa Bento XVI foi totalmente inválida, porque foi contra a vontade, ele foi obrigado a deixar o poder temporal na mão dos golpistas, mas saiu do outro lado com o poder espiritual, continuou sendo Papa. Então, dizendo assim, a gente pode pensar que era um homem todo-poderoso, uma pessoa assim, olha, inteligentíssima, uma pessoa assim, industriosíssima, enfim, todos os argumentos e todos os adjetivos que você puder pensar, nada mais longe da verdade. Jorge Mário Bergoglio foi só um laranja da nova ordem mundial, foi só um instrumento da nova ordem mundial para derrubar o Santo Padre São Bento XVI do poder, que estava continuando com a Igreja Católica Apostólica Romana, continuando com a obra do Papa João Paulo II, e isso não interessava para a nova ordem mundial. Isso inclui maçonaria, maçonaria eclesiástica, Illuminatis, e vá saber que mais grupos tão secretos que a gente não sabe até hoje o nome deles. E aí, então, dessa forma, ele mesmo confessa isso alguns anos atrás. Quando começaram a reclamar das mudanças que ele estava fazendo, ele disse, eu só estou fazendo o que foi combinado, pessoal. Que isso? Reclamação agora? Nós combinamos antes, lembra? Você está reclamando, nós estávamos combinados. Certo? Então, é assim, o que representa a morte de Jorge Mário Bergoglio para a Igreja? Bom, simplesmente o perigo. É melhor um inimigo conhecido no poder do que um desconhecido dissimulado e que vai demorar bastante tempo para as pessoas entenderem quem é, porque você tem que entender que nós temos duas facções nesse mundo que comandam o mundo. Eles se combinam e se dividem ao mesmo tempo. Uma é essa turminha comunista, ia lá, a teologia da condenação. E a outra é uma turminha de esquerda também, mas que posa de moderada. Dessa turma que posa de moderada, saem esses que posam de ser de direita, que são pagos, orquestrados para isso. Mas vamos ficar na parte moderada, porque dentro da igreja a gente não percebe ninguém que saia com bandeirinha sobre direita, no máximo moderado, que aconteceu inclusive em eleições aí de CNBBs no mundo inteiro, aí afora, etc. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o perigo agora é muito maior. Agora sim ficou pior. Porque se Jorge Mário Bergoglio já tinha uma mídia que simplesmente enganava tantos e enganou e continua enganando tanta gente, esse novo vai ser pior. Porque ele chega com a ficha limpa, ele chega com tudo em branco. Jorge Mário Bergoglio, nós temos a ficha dele de heresias, nós temos a apostasia, nós temos todos os abusos absurdos, declarações blasfemas que ele fez. É fácil derrubar Jorge Mário Bergoglio. Temos vídeos dele falando por ele mesmo. Mas o próximo, que eles já sabem quem é, já foi definido durante a doença dele enquanto ele estava internado no hospital em Roma. O próximo, nós não sabemos ainda quem é, mas nós temos uma certeza total e absoluta. Papa é o que ele não vai ser também. E eu explico por que para vocês que ele não vai ser Papa. É simples. Entenda. Em 2013, o Papa Bento XVI tomou um golpe de Estado chamado Primavera Católica. A Primavera Católica era um golpe de Estado orquestrado pela nova ordem mundial, com Hillary Clinton, Obama, que na época era presidente dos Estados Unidos, etc, etc.
Essa turma toda aí da nova ordem mundial que se juntou com a maçonaria eclesiástica para derrubar um papa que eles diziam que era conservador, e isso é bom. Na igreja é ótimo ser conservador, tem mesmo que conservar a tradição, mas não é o que eles queriam. Se o Papa Bento XVI estivesse lá, jamais que as igrejas fechariam na pandemia, disso você pode ter certeza. Eles precisavam colocar um comunista lá dentro, para que eles pudessem então fazer o que eles queriam fazer, e mais, eles precisavam colocar um comunista que falasse o que eles queriam que falasse, fosse afinado com eles. E então esse grupo chamado Máfia de St. Gallen, que incluía gente também de outras religiões, esse grupo chamado Máfia de St. Gallen, então se combinou, fez o complô e colocou justamente Jorge Mário Bergoglio no poder. É o que eu falo, ele é só um produto aí do golpe. O golpe foi dado por um monte de gente, golpista também, mas ele não é a cabeça do golpe, ele é só o produto do golpe. Certo? Muito bem. Então, a partir do momento que derrubaram o Papa Bento XVI do poder, ele disse: vou renunciar, e todo mundo, no início de fevereiro, não é? E a hora que ele disse no dia 28 de fevereiro, eu vou continuar sendo Papa, vou continuar servindo a Cristo, que meu sim é para sempre, só que de uma forma diferente, e continuou usando o anel de Papa, o anel de pescador de Pedro, os sapatos vermelhos do martírio, se vestindo de branco, assinando Papa Bento XVI e dando a bênção apostólica. Ou seja, o poder simplesmente temporal ficou com os golpistas, mas parte espiritual ficou com ele. A mesma coisa, o sujeito está andando numa rua com um pacote de carne e vem aquela matilha de lobos, de cachorros bravos para cima dele. O que é que o indivíduo vê e percebe? Ele não vai conseguir lutar contra aquela matilha toda de cães famintos e raivosos contra ele. Ele joga a carne para os cães e sai correndo, salvou a vida dele. No caso do Papa Bento XVI, ele jogou a parte administrativa para os golpistas e saiu correndo e simplesmente salvou a igreja. Salvou a igreja porque continuou e continua sendo Papa. Tanto continua sendo Papa que hoje uma princesa, não sei da onde, não sei das quantas, e que a gente nunca ouviu falar, em pleno dia da morte de Jorge Mário Bergoglio, que teoricamente morreu hoje, teoricamente porque pode ter morrido ontem, só falaram hoje, a gente nunca vai saber, simplesmente essa pessoa sai criticando o Papa Bento XVI. Você não devia estar elogiando o Bergoglio, mas continua sendo Papa, continuam combatendo no Papa Bento XVI, porque ele continua sendo Papa reinante. Foi a revelação que o nosso Senhor Jesus Cristo fez para a paróquia Sagrada Face de Tours no dia da morte dele. Que o mundo apostólico não estava mais no mundo, que a sede estava no céu, agora retida no céu, e o Papa Bento XVI ia continuar sendo Papa, até que depois dos 3 dias de escuridão venham São Pedro e São Paulo do céu e constituam o último Papa Petrus Romanus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as histórias das blasfêmias, das heresias, das tentativas de destruição, e uma parte com sucesso, mas uma outra parte sem sucesso de Jorge Mário Bergoglio, muitos de vocês já conhecem. Mas eu quero dizer para vocês do próximo, o perigo está aí, como eu disse no início. O perigo está justamente no próximo, porque o próximo vai bancar o conservador, isso já está lá combinado. Não vai ser ninguém da teologia da condenação dessa vez. Pelo menos o que eles estão combinando é isso. O combinado aí é que será uma pessoa que vai posar justamente, inclusive de espiritual, de moderada, de um bom papa. Engana todo mundo, começa a guerra, vem o anticristo, esse indivíduo, o falso profeta, vestido de branco, Papa é o que ele não é, leva todo mundo para o anticristo. Por que ele não é Papa? Porque a partir da hora do golpe do Papa Bento XVI, todos os cardeais, todos os bispos, todos os padres que ou fizeram parte do golpe, ou silenciaram, concordaram, torceram, resolveram não falar nada, seja lá o que for, foram todos excomungados automaticamente por negarem o vigário de Cristo. Estavam em comunhão a partir daí com o antivigário, com o vigário do anticristo, não mais com o vigário de Cristo, ou o vigário do anticristo, conhecido como Jorge Mário Bergoglio, vigário da ONU, vigário da nova ordem mundial, vigário dos globalistas, não tem nada a ver com o vigário de Cristo. Eles foram todos excomungados. A partir da hora da grande apostasia que aconteceu lá em outubro, no Sínodo da Amazônia, em 2019, bom, aí então os templos todos, a igreja bergogliana foi consagrada ao demônio, porque os deuses dos pagãos são demônios. E o resultado da história é a excomunhão em massa de novo, se é possível excomungar alguém 2 vezes.
E o resultado de tudo isso é que o católico, a partir de então, não pode nem pisar mais nos templos. Muita gente não sabe disso ainda, na ignorância ou na inocência, simplesmente acham que lá continua sendo igreja católica, quando não é mais, pelo menos desde 2013, com certeza, e confirmado em 2019, quando chega no auge o golpe com a grande apostasia. Daí para frente eles acharam que eles podiam ousar, mas as coisas não são bem assim, o Senhor não deixou que eles fizessem o resto do escândalo que eles queriam. Porém, não conseguiram colocar padre, não conseguiram colocar padre casado, não conseguiram aí um monte de absurdos que eles queriam, porém eles instruíram bastante, essa é a verdade. Fecharam a igreja na porta, a porta da igreja na cara de todo mundo durante 2 anos. Quando estava terminando a pandemia, era aquele negócio de quem escolhia, eram os ministros da igreja lá que escolhiam quem ia entrar, quem não ia entrar, várias denúncias que escolhiam sempre as mesmas pessoas. Bom, um monte de gente decidiu não voltar. E continuou em casa aí sendo igreja doméstica, não como nós, unidos ao Papa Bento XVI, mas assistindo missa na internet. É um campo que nós temos que trabalhar melhor aí para trazer aí aqueles que realmente querem buscar a Cristo para a igreja verdadeira, paróquia Sagrada Face de Tours. Então o próximo, João 24, ou seja, qual o nome que ele vai ter, esse é muito mais perigoso, porque as pessoas vão achar que ele realmente é Papa. Essa gente toda de padres mintos aí, entre aspas, o padre, o minto, eles são mentirosos mesmo, vão chegar na internet e vão dizer, tá vendo, aquele lá era só um mau Papa, esse não, olha só, para tentar trazer gente de volta. Vão convencer a população mais a mídia, vão convencer os fiéis que ele realmente é Papa e é um bom Papa. Vem a guerra, vem o caos, aí então vem o anticristo e esse indivíduo gozando assim de um grande nome e reputação entre os fiéis e até entre os não fiéis, que não são da igreja, mas a gente sabe que o mundo acompanha o Papa, é uma personalidade, é uma celebridade, simplesmente vão acabar nas mãos do anticristo. Então é muito mais perigoso. Se me perguntasse, se fosse por mim, eu preferia que o Bergoglio continuasse vivo, porque é mais fácil combater inimigos conhecidos. Mas o dono da igreja não sou eu, o dono da igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa igreja aqui, é claro, porque lá quem é dono é o anticristo, que tomou, né, deu o golpe, tomou de assalto aí a igreja que foi nossa. Um dia os templos, porque a igreja ele não tomou, nós continuamos sendo igreja católica apostólica romana nas casas, e sem nada reclamar, só agradecer, porque foi uma grande graça que o Senhor nos deu. E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, quem sabe de tudo é o Senhor, e hoje eu pensando a respeito disso tudo, e ali em oração na frente do altar da minha igreja doméstica lá, que é na minha casa, simplesmente o Senhor disse bem assim, tudo tem que acontecer. Tudo tem que acontecer, tudo vai acontecer como está nas profecias. Então não adianta a gente falar, esse Bergoglio, tudo tem que acontecer como foi profetizado. Tem que vir o falso profeta que leva todo mundo para o anticristo, que os dois levam todo mundo para a besta, e aí a grande maioria vai ter a marca da besta. Tudo vai acontecer. Não adianta a gente simplesmente não aceitar. É mais fácil a gente aceitar, rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, em reparação às ofensas contra Jesus, assim também fazer a nossa missão de evangelização, levando a verdade para as pessoas, e simplesmente deixar Deus ser Deus e não ficar tentando resolver as coisas no lugar dele, que quem sabe o que faz é só o Senhor. A gente tem uma visão muito limitada, pequena, assim, turva, uma visão assim que realmente é parcial. Só o Senhor tem visão total de tudo que está acontecendo, do que ele está fazendo. O Senhor entrou na guerra e tem poder. O Senhor se levantou e ele tem poder, e agora é para valer. Mas você sabe então que o futuro, esse próximo agora, também não é Papa. Se ele morresse daqui a uma semana, porque amanhã os cardeais já vão se reunir 9 horas da manhã, no segundo dia, hein? O corpo nem esfriou ainda, nem foi enterrado ainda. Olha, eu estou falando com vocês na segunda-feira do anúncio da morte de Jorge Mário Bergoglio. Você pode estar assistindo esse vídeo daqui a um ano. Hoje é 21 de abril de 2025. O dia que foi anunciado que Jorge Mário Bergoglio morreu. Amanhã, no dia 22 de abril, já vai ter reunião de cardeais logo cedo, 9 horas da manhã. Daqui a pouquinho está um novo Papa aí eleito, porque na verdade já sabem quem vai ser, está combinado já. Eles só vão fazer aquele mise-en-scène lá, mas está combinado. A nova ordem mundial já decidiu quem é. Gente, o anticristo e a nova ordem mundial são donos da igreja bergoliana, quem manda são eles, fim de papo. Já está decidido, está resolvido. Não é como era até o Papa Bento XVI, agora é diferente. Tá certo? O anticristo já falou, é fulano de tal, o pessoal esperneou, bom, vai espernear, vai ser tirado, fim de papo, a nova ordem mundial bateu o martelo e é isso.
tá? Então eles vão empossar esse indivíduo aí muito rapidamente. Não é papa. Se daqui a uma semana matarem ele e colocarem mais um, não é papa. Se daqui a um mês, entenda, não é porque os cardeais estão excomungados, eles não podem decidir absolutamente mais nada, o que eles fizerem é inválido. Tudo que Jorge Mário Bergoglio fez, ele era excomungado por ser comunista, por dar o golpe contra o Papa Bento XVI, participar, etc. Tudo, e pelas heresias e também pelas suas blasfêmias, tudo que ele fez é inválido. Tudo. Então ele nomeou um monte de cardeais, inválidos, eles não são cardeais. Ah, mas os cardeais da época do Papa Bento XVI, tem um escritor italiano aí, que eu não sei se é mal informado ou mal intencionado, não entendo, ou até desconfio qual é a situação, mas esse indivíduo bate que só os cardeais do Papa Bento XVI poderiam eleger um novo Papa. Não é verdade, eles estão excomungados porque concordaram com o golpe. Estavam lá na eleição de Jorge Mário Bergoglio, não estavam? Disseram alguma coisa, peraí, eu não vou participar de eleição nenhuma, que isso aqui é fraudulento, como assim? O Papa continua sendo Bento XVI, para com isso. Eram papas, eram cardeais, que eram nomeados por João Paulo II e por Bento XVI. Falaram o quê? Estão excomungados junto com os outros que são bergolianos. No fim é todo mundo bergoliano, tudo farinha do mesmo saco. Então, simplesmente não tem mais papa. Nós estamos na época das profecias, nós estamos naquela época que a beata Ana Catarina de Médici previu, profetizou, que foi revelado para ela e para outros tantos santos e santas, nós teríamos uma época que não teríamos mais papa, nem sacramentos válidos, nem nada, e a igreja continuaria nas casas e um pequeno número de leigos levaria a igreja à frente, nós. Paróquia Sagrada Face de Tours. Se você não assiste a gente ainda, quem fica assistindo os meus vídeos da TV Nossa Senhora de Fátima, faça favor, venha rezar com a gente, www.capeladassagradaface.com.br, www.capeladassagradaface.com.br. Tá certo? Então é isso, meus irmãos, não teremos mais Papa válido por um bom tempo. Primeiro vai ser a grande tribulação primeiro, depois nós temos então o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão, a ira do Senhor cai sobre a terra, destrói tudo. Aí vem São Pedro e São Paulo do céu, e eles vão determinar o último Papa válido do Petrus Romanus, porque o penúltimo já foi Papa Bento XVI e continua sendo no céu. Depois dele é Petrus Romanus e acabou. E Petrus Romanus não é Jorge Mário Bergoglio, não é João 24, não é ninguém que eles ponham lá. Aliás, eles não vão estar aqui depois dos 3 dias de escuridão. A iniquidade vai ser punida, os ímpios e iníquos serão todos levados para o inferno. Nos 3 dias de escuridão é profecia. Tá certo? Então é isso, só para explicar para vocês, nesse dia tão assim que a mídia está aí tecendo aí elogios e mais elogios para Jorge Mário Bergoglio, só explicar para vocês a situação do que vai acontecer nos próximos tempos. Agora nós estamos muito perto, vocês vão ver, eles vão eleger um novo Papa toque de caixa, e simplesmente, depois que ele der uma estabelecida ali, estoura a guerra, da guerra já vai virar o caos e vem o anticristo agora, a coisa está acontecendo, está vindo aí o falso profeta. Está para ser nomeado o falso profeta. Então é isso, meus irmãos. Tenhamos aí a nossa prudência e não ficar acreditando em jornais, a prudência ligada no máximo, fé no Senhor, confiança nas profecias reconhecidas pela Santa Igreja, e tenhamos em mente a oração de pedir sempre ao Senhor que não permita que o anticristo nos engane, porque ele vai enganar a todos, enganaria até os escolhidos se isso fosse possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando, vem se preparar com a gente na Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reze em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia ao vivo, terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente, o endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente.